A maioria das pessoas tem dificuldade de ganhar massa muscular porque não atingem a quantidade de proteína que é necessária ao longo do dia. O jeito mais rápido de você ganhar massa muscular sendo natural é relativamente simples, mas não é fácil. Eu vou te ensinar aqui o que você pode fazer, o que é o mais importante que você precisa fazer para que isso ocorra. É isso que a ciência mostra pra gente, é isso que os bodybuilders fazem, independentemente do uso de esteroides, tá? E é isso que eu faço há mais de 17 anos enquanto nutricionista, é o que eu passo para os meus pacientes. Mesmo que você não entenda nada de nutrição, você vai sair desse vídeo sabendo exatamente o que você pode fazer, como você pode encontrar a tua meta diária de proteína e planejar isso na prática, tá? Então vamos lá. Vai lá, se pesa. Deu quanto? Hipoteticamente, vamos imaginar 70 quilos. O que você vai fazer? Você vai pegar 70 quilos, você vai multiplicar por 1,6 e 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Para que você possa ganhar o máximo de massa muscular que a tua genética permite, é necessário que você tenha uma boa ingestão de proteína ao longo do dia, e não apenas uma boa ingestão, mas uma ingestão dentro de uma faixa que a gente considera que fica aí em torno de 1,6, 2,3, 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Dependendo da tua dieta, da tua rotina, da tua composição corporal, esse número ele pode até subir um pouquinho mais se a tua dieta está em déficit calórico, mas eu vou considerar aqui a média, o que já vai ser ok, suficiente para você. Vai fazer assim, ó, 70 vezes 1,6, aí você pega a calculadora, vai lá e vai te dar um valor, né? Dá 112. Então 112 gramas de proteínas. O mínimo de proteína que você precisa, se você pesa 70 quilos, 112 gramas de proteína por dia. Pega agora esses mesmos 70 quilos. O que você faz? Multiplica pela faixa de limite superior. 2,2. Dá quanto isso? Igual a 154 gramas de proteína. Quando você chega nesse resultado, o que você tem aqui? Na verdade, você vai ter um intervalo entre 112 gramas de proteína e 154 gramas de proteína. Qualquer coisa que você coma nessa faixa aqui, nesse intervalo, é um intervalo ok aí para você que pesa 70 quilos, que vai te dar uma certa flexibilidade na tua dieta, tá? Te dar uma certa tranquilidade de que, beleza, eu preciso atingir qualquer número dentro desse intervalo aqui. Uma coisa importante que você precisa saber é 100 gramas de proteína, ou no caso aqui 112 gramas de proteína, 154 gramas de proteína, não é o peso do alimento em si. 100 gramas de frango, 100 gramas de carne ou de peixe, não tem 100 gramas de proteína. E aqui você precisa considerar se você está pegando peso cru, 100 gramas do frango já depois que está pronto, isso daí também interfere no resultado e no cálculo que você vai fazer. Mas vamos pensando em 100 gramas de frango já pronto. Não tem 100 gramas de proteína. Tem algo próximo aí de 30, um intervalo entre 30 e 35 gramas de proteína, depende da referência que você vai utilizar. Aí você pega uma dose de whey protein, você vai ter mais ou menos 23 gramas de proteína. Um ovo inteiro, ovo cozido, ovo mexido, 6 gramas de proteína. 170 gramas de um copinho de iogurte natural, desnatado ou então integral, 6, 7 gramas de proteína. Uma fatia média de queijo aí de 30 gramas de queijo, você vai ter 5, 6 gramas de proteína. Então, você vai somando isso ao longo do dia e aí sim você vai chegar nessa conta de 112 a 154 gramas de proteína para você que tem 70 quilos. Se você pesa 80 quilos, aí você faz isso daqui com 80 quilos. Se você pesa 90 quilos, você faz exatamente isso aqui com 90 quilos. Um detalhe importante, se você está muito acima do peso, hipoteticamente você está com 100 quilos, vamos imaginar que você está com 100 quilos e você está com sobrepeso ou bem acima do teu peso esperado em termos aí de gordura também, está com obesidade. Então aqui talvez você possa seguir algo próximo de 1,5 gramas por quilo de peso corporal. Dependendo, em alguns casos, eu até indico um pouco menos, 1,2 gramas por quilo de peso corporal. Considera que com esse excesso de gordura que você tem, a tua gordura ela vai te proteger no início de perder massa muscular. Ela também vai ter um efeito anticatabólico, então não seria necessário ingerir muita proteína. Mas se você quer um intervalo aqui entre 1,2 a 2 gramas por quilo de peso corporal para você, também tá ok. Imagina aí, ó, 120 gramas de proteína a 200 gramas de proteínas por dia. Beleza? Então é assim que a gente chega na conta de quanto de proteína você precisa ingerir. Se você consegue atingir essa quantidade de proteína ao longo do dia por muito tempo,
você vai ter um bom resultado. Em quantas refeições eu posso fazer isso? Cara, se você fizer essa distribuição em 3, 4, 5 refeições, tá ok. Se é mais fácil para você consumir proteína ao longo de 3 refeições e concentrar essa quantidade de proteína distribuída em 3 refeições, pode fazer assim. 4 refeições, pode fazer assim. 5 refeições. O importante é que você consiga atingir esse total de proteína diariamente. Claro que se você tenta fazer isso em uma única refeição, vai ser muito difícil. É até improvável que você consiga fazer. Vamos imaginar que você faz 5 refeições por dia, mas você quer concentrar essa distribuição proteica em 3 refeições. E as outras 2 refeições você só vai colocar uma fruta, uma fonte de gordura, tá tudo certo, você pode fazer assim também. Vou te dar alguns exemplos de como é que você pode fazer isso. Ó, você pesa 70 quilos, você tem esse intervalo de 112 a 154 gramas de proteína por dia. Eu peguei aqui uma conta para facilitar a nossa vida, 140 gramas de proteína. O que eu fiz? Eu multipliquei isso daqui por 2 gramas por quilo de peso corporal. Aí você vai lá e faz assim, primeira refeição, ela pode ter, ó, por exemplo, 30 gramas de proteína. Aí a segunda refeição, ela pode ter, hipoteticamente, 40 gramas de proteína. A terceira refeição, vamos lá, 0 de proteína. Pode não ter nada de proteína, comer uma fruta, algo mais simples. Aí você vai lá e faz um jantar, quarta refeição, seria a tua última refeição. Então soma aqui, ó, 30, 40, 70. Quanto falta para chegar em 140? 70 gramas. Então, igual 140 gramas de proteína. Ah, eu quero mudar isso daqui, Fernando. Quero, sei lá, café da manhã para mim é difícil, cara. Não consigo comer muito. Sei lá, vou comer só um ovo. 6 gramas de proteína. Aí você redistribui aqui. Você vai provavelmente precisar comer um pouco mais no teu almoço. Você vai aumenta, 50. Ah, o teu lanche da tarde, você poderia colocar uma dose de whey. Aí quanto que faltaria aqui pro jantar, né? Tem que fazer a conta. 6,50, 56, 23. Aqui no teu jantar, você precisaria consumir 61 gramas de proteína. Vai dar a mesma conta aqui no fim. Tá vendo? Você pode ir brincando assim, você pode ir mudando, não tem problema. Sei lá, poderia ser 35 gramas de proteína aqui, 35 aqui, 35. Isso daqui, o mais importante é que no total do teu dia você consiga atingir essa quantidade. Agora eu vou te ensinar como é que você pode transformar esses números aqui em comida. Teu músculo ele é formado por 75% de água, muita coisa, né? Então já fica aí uma dica aí para você. Cara, água. É necessário que a gente tenha uma boa ingestão de água. Quanto você precisa ingerir de água? Isso vai manter o teu músculo mais saudável, mais bonito também. Existe uma quantidade de glicogênio que a gente armazena, uma quantidade de gordura também que é importante para manter a saúde do músculo. Então sim, você tem gordura dentro do teu músculo, porém 20% da tua musculatura é feita de proteína. Então você precisa de proteína para conseguir maximizar teu ganho de massa muscular, para que você possa maximizar a síntese proteica o máximo de tempo possível, para que a partir disso a tua construção muscular possa ocorrer o mais rápido possível. Se você utiliza algum tipo de recurso medicamentoso, essa quantidade de proteína para você também é importante que você atinja ela. Não, cara, você vai utilizar hormônio aí praticamente à toa. Você só vai ter efeito colateral. E não é isso. Acredito que não é isso que você quer. Eu vou considerar aqui que o teu treino tá ok e eu vou considerar que os teus hormônios estão ok. A gente vai focalizar nossa atenção aqui na parte da estrutura nutricional, principalmente da proteína da tua dieta. Carboidrato é importante, gordura é importante, micronutriente é importante. Porém, se você não consegue atingir a quantidade de proteína que é necessária, e esse daqui é uma das principais dificuldades que muitas pessoas encontram e enfrentam, porque, cara, não é fácil consumir essa quantidade de proteína que eu tô te falando aqui. É simples, mas não é fácil. Quando o paciente chega até mim, cara, a maioria não consegue atingir a quantidade de proteína, não atinge a quantidade de proteína que seria necessária. Então, só de fazer esse pequeno ajuste da quantidade proteica, a coisa ela começa a funcionar. Você degrada a proteína quando você tem jejum, quando você está dormindo, quando você está praticando exercício físico. A proteína ela vai servir como um substrato energético também. Então, a degradação proteica ela é fisiológica e é biologicamente esperado que isso ocorra. É até interessante que isso ocorra. A grande questão é a síntese proteica ela precisa ser maior no fim do dia, ao longo de muito tempo, para que você possa maximizar o ganho de massa muscular. Essa que é a grande questão. Aqui, ó, você vem aqui no Google e você coloca assim, por exemplo, frango cozido.
informação nutricional. Na hora que você colocar assim, você vai ver que você vai receber uma lista aqui de vários aplicativos que normalmente são bem precisos na hora de te dar a informação nutricional do que você está comendo. Então, tem esse daqui, tem a tabela da Taco online, ok? Tem o Fat Secret, tem MyFitnessPal, tem uma variedade aqui, o Yazio, tal. Vamos nesse daqui primeiro que ele é bem ok. Vai aparecer aqui, digite o alimento que você procura. Então, pode colocar assim, ó. Na verdade, eu já coloquei, ó. Aqui você pode procurar outros alimentos, mas aqui eu já coloquei. Quantidade vai aparecer aqui para você. Filé médio, peito de frango cozido sem pele. No caso aqui a gente vai mudar, tá vendo? Aqui tem unidade, medida caseira, se você quiser ter uma noção. Mas como eu considero que o mais preciso e o que vai facilitar a tua vida inicialmente é em gramas, e aí você vai pesar o alimento, a gente coloca aqui, ó, 100 gramas. Calcular e vai te dar um resultado. Tá vendo? 31 gramas de proteína. É isso que tem em 100 gramas de frango. 31 gramas de proteína. Aí é o seguinte: uma coisa é você atingir a quantidade de proteína que você precisa uma vez na semana, 2 vezes na semana e 5 vezes na semana. Você não atinge a quantidade de proteína, o teu resultado ele vai ser muito limitado. Então é importante que você atinja essa quantidade de proteína ao máximo de tempo possível ao longo da tua semana, ao longo de meses, ao longo de anos. Essa que é a grande questão. O difícil não é você atingir a quantidade de proteína. O difícil é você atingir a quantidade de proteína o máximo de tempo possível ao longo de muito tempo. Aqui entra uma pergunta: quais são as condições que você vai precisar ajustar na tua rotina de forma tal que você possa ter adesão e manter essa quantidade de proteína que é necessária ao longo do dia. Existem várias formas pelas quais você pode facilitar a tua vida, tá? Veja os outros conteúdos que tem aqui. Eu já criei muito conteúdo sobre como melhorar a adesão, como você pode organizar a tua rotina. Assista os outros conteúdos que tem aqui, que provavelmente você vai ter vários insights em relação a isso. Vamos montar a tua dieta em relação à proteína. Então, em 100 gramas de frango é igual a 31 gramas de proteína. E isso você pode fazer para outros alimentos, tá? Aqui eu já vou te dar porque eu sei em cor. Isso daqui eu já fiz tantas vezes que eu já sei quanto que é cada um. Mas um ovo inteiro, ó, você vai ter num ovo inteiro, tem 6 gramas de proteína. Numa clara, vou imaginar que você não gosta do ovo inteiro, da gema, uma clara de ovo. Sei lá, você está querendo reduzir a gordura do ovo por algum motivo aí de ajuste de macronutriente. Uma clara tem 3 gramas de proteína. Iogurte natural desnatado, aqueles copinhos tem 170 gramas de iogurte. Você vai ter algo próximo, depende da marca, mas em geral, tá? Fica 7 gramas de proteína, 30 gramas de queijo, uma fatia aí de um queijo mussarela, né? Você vai ter algo próximo 5, 6 gramas de proteína. Vamos colocar 5 gramas de proteína. Entendeu? Então, isso daqui você vai somando. Ah, vamos colocar aqui também uma dose de whey. Dose de 30 gramas de whey protein. Pode ser proteína vegetal, pode ser proteína do ovo, albumina, não tem problema. Estou dando um exemplo aqui de whey protein. Beleza. 30 gramas de whey protein, a gente vai encontrar algo próximo de 23, depende novamente da marca, mas em geral vai ficar isso, 23, 24, 22 gramas de proteína. Percebe? A soma disso aqui ao longo do dia tem que te dar o teu valor, o teu intervalo entre 112 e 154. Eu coloquei 140 gramas aqui para facilitar a nossa vida. Mas se for 145, 150, 120, tá ok para você que, novamente, pesa 70 quilos. Isso daqui você vai precisar fazer baseado no teu peso. Cara, mais fácil do que isso é que eu não sei como é que eu posso tornar acessível para você. Então, se tá te ajudando, por favor, deixa aqui um like, compartilha com alguém que de repente você acredita que possa se beneficiar disso. E dessa forma você também ajuda e contribui com o meu conteúdo e me faz saber se de fato eu estou te ajudando. Se eu não estiver te ajudando, também coloca aqui nos comentários, deixa aqui a tua dica para que eu possa melhorar aqui o conteúdo. Fechou? Isso vai ajudar bastante e vai me incentivar. Então, ó, vamos imaginar uma meta diária aqui de 150 gramas de proteína por dia, tá? Como é que você pode fazer isso na tua dieta? Um exemplo. Isso daqui você pode variar conforme a tua necessidade, conforme a continha que você chegou, o cálculo que você chegou, as tuas preferências alimentares, tá? Café da manhã, um exemplo de café da manhã com 23 gramas de proteína. 3 ovos inteiros, mais 30 gramas de queijo mussarela,
você já chegou em 23 gramas de proteína. Aqui eu não estou colocando as frutas, as fontes de carboidrato, as fontes de gordura, etc, tá? Aqui é apenas a parte da proteína da tua dieta. As outras fontes aqui de macronutriente é importante que você adicione. Almoço, aí você vai direto para o almoço. Estou te dando um exemplo aqui de 4 refeições, que é o que normalmente se encaixa muito bem na rotina da grande maioria das pessoas. 4 refeições simples aí, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Mas poderia ser um outro esquema aqui, não tem problema. Então imagina assim, ó, almoço, 45 gramas de proteína. 120 gramas de peito de frango, esse peso daqui é cozido, tá? Pronto, o peso do alimento pronto. Se você quer a conta com o peso do alimento cru, porque de repente vai facilitar, sei lá, a tua logística, pesar o alimento cru e depois fazer o preparo, aí você vai lá no aplicativo, qualquer um dos aplicativos lá que eu te mostrei, e você busca lá cru. Aí o número aqui vai ser outro, mas eu vou considerar o peso dele pronto, que a maioria, novamente, das pessoas preferem assim. 120 gramas vai ter 38 aqui de proteína. E feijão mais arroz, sim, eles têm proteína, mas vejam que é uma quantidade bem limitada. Aí fica um aviso. E principalmente para alguém que é vegano, estrito 100% de proteína animal, atingir a quantidade de proteína que precisa e maximizar a síntese proteica. Isso não significa que se você é vegetariano não pode fechar a continha diária total. Não é isso. A questão é que você percebe que vai ser muito mais difícil e as custas de adicionar mais carboidrato, etc. Insisto, isso daqui não é para incentivar ninguém a mudar seu estilo de vida em termos de se é vegano, vegetariano, etc. É só parar, elucidar qual é o motivo da dificuldade, por que é mais difícil, mas não é que seja melhor ou pior. É uma questão de eficiência, tá? Então 100 gramas de feijão e 100 gramas de arroz, você tem mais ou menos isso daqui. Fechou? Aqui 45 gramas. E assim sucessivamente. Então aqui, ó, um lanche da tarde, ó, por exemplo, prático, fácil aí para qualquer um fazer. Assim, qualquer um que tenha condições, né? Obviamente. Um scoop de whey protein, dependendo da marca, você vai precisar de 2 scoops, então você tem que ver isso na informação nutricional. Mas aqui, ó, 30 gramas de whey protein, 23 gramas de proteína. Se você coloca um potinho de iogurte, mistura e fica muito bom junto, cara, você tem 30 gramas de proteína. Ah, Fernando, posso substituir esse iogurte aqui por, sei lá, 200 ml de leite? Pode. Ou então um potinho aqui do iogurte? Qualquer uma das duas opções? Pode, legal. Se você não tem intolerância, alergia ao leite e tá tudo certo para você, de boa, faz assim. 30 gramas de proteína. Fechou? Estamos chegando, próximo, né? Estamos chegando. Então, chega até o jantar. 150 gramas aqui de, hipoteticamente, carne moída magra, pode ser frango, peixe, tilápia, salmão, etc. E a gente repete as opções de carboidratos. 52 gramas. Soma isso tudo. No fim, o que você vai ter? Você vai ter essa quantidade total de proteína que a gente conversou. Então, tá dentro aqui do intervalo. Para alguém de 70 quilos é uma boa quantidade. Para alguém de 75 é uma boa quantidade. Para alguém de 80 quilos ainda está dentro do intervalo aqui de referência. Mas se você tem 80 quilos, por exemplo, e multiplica o teu peso por 2 gramas quilo de peso corporal, aí já seria 160 gramas, então talvez daria para aumentar em alguma refeição aqui, daria para aumentar aqui no almoço, né? Aumentar aqui de repente para 180, colocar mais uma opção aqui no café da manhã, vai manipulando até chegar na quantidade que é boa para você. Utiliza lá os aplicativos que vão te ajudar muito. Existem 3 formas para você monitorar e acompanhar quanto de proteína você está ingerindo, ou até para facilitar a tua vida aqui. Se você não tem nutricionista, o que eu recomendo? Cara, utiliza o ChatGPT. Beleza? Não tem problema. Ele vai, de alguma forma, te ajudar sim. Tá? Eu indico muito para os meus pacientes, inclusive. Utilizem aí o ChatGPT para algumas atividades que eu proponho. E vai ser uma ferramenta muito útil. Vou te ensinar como é que você pode fazer. Segunda opção, aplicativo. Você vai lá, coloca a primeira refeição, adiciona lá no aplicativo. Tarará, tarará. Quanto você ingeriu, quanto você consumiu. Então, os aplicativos, MyFitnessPal, Fat Secret, tem outros aplicativos aqui da própria Growth. Enfim, você adiciona, vai te dar quanto de proteína você ingeriu. Aí você vai para o almoço, comi tantas gramas de proteína, quanto, aí vai lá e te dá o resultado. Então, ao fim do dia, ele te dá um resultado. Baseado na conta que você vai fazer aqui, do intervalo, da faixa de proteína que é boa para você, vai te ajudar a não ficar tão perdido, tá? Mas vamos imaginar que você quer utilizar o ChatGPT. Quero que você seja como o nutricionista Fernando Miguel.
Isso aqui vai ser o pronto para você. Prescreva uma dieta baseada em evidências científicas com 140 gramas de proteínas por dia distribuída em 4 refeições. É o exemplo que a gente viu aqui, considerando alguém de 70 quilos. De novo, veja quanto que dá para você o intervalo. Se eu quisesse colocar aqui também entre 116 e 150, eu poderia colocar isso daqui também, mas eu vou fixar 140 para facilitar. E aí você vai lá, tchau. E aí ele vai te dar o resultado. Plano alimentar com 140 gramas de proteína em 4 refeições. Já te deu a dieta, cara. Ó, 3 ovos inteiros. Aqui te deu a opção com 3 claras de ovo. Então você pode ajustar isso aqui conforme eu te falei no início, que você pode ir lá manualmente colocar e substituir isso daqui por alguma outra opção, ou de repente você vai lá e tira isso daqui. Ele não foi tão preciso na questão da proteína. Normalmente a clara de ovo tem 3 gramas de proteína, por isso que eu falo assim, cara, não confie cegamente no chat GPT, ele vai te dar uma boa noção, mas a inteligência artificial aqui nesse caso ainda não é mais precisa do que um bom nutricionista treinado, mas para você que não tem acesso a um nutricionista vai ser uma boa opção, sim. A segunda é, como eu te falei, a segunda opção você vai lá manualmente e vai colocando. Primeira refeição, você vai colocando e anota numa folha, num papel, a tua dieta, quanto que vai ficar nessa parte de proteína, quanto que você vai comer. Coloca lá nos aplicativos que eu te falei aqui. E a terceira opção é contrata um nutricionista que vai resolver muito para ti, vai conseguir facilitar não apenas a quantidade de proteína que é necessária para ti, mas ele também que compreende as bases científicas do comportamento, em específico do comportamento alimentar, principalmente esse tipo de nutricionista. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!